Bem, boa tarde a todas e todas que estão participando dessa live. O objetivo nosso é discutir o tema pandemia e universidade pública, educação, ensino e condições de trabalho. Para participar dessa discussão, nós convidamos o professor Lalo Watanabe, que é ex-professor da Unesp, do campus de Marília, onde atuou nos anos 2012 a 2014, e autor de A Educação da Miséria, Particularidade Capitalista e Educação Superior no Brasil, em 2014, e As Reformas do Ensino Superior no Brasil, o Público e o Privado em Questão, de 2006. Atualmente, o professor Lalo é professor na Faculdade de Educação da Unicamp. O outro convidado é o professor Luiz Carlos Freitas, que é docente aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp, e que mantém um blog com as suas pesquisas com ênfase em avaliação da aprendizagem de sistemas, com publicações frequentes em seu blog intitulado Avaliação Educacional, blog do Freitas. Ambos os convidados têm uma reflexão, têm uma produção, têm um acúmulo de questões relacionadas com o ensino, com a educação e, mais recentemente, com a discussão dessas questões no cenário da pandemia. Então, inicialmente, eu queria agradecer muito a presença do Lalo e do Luiz Carlos na nossa live e começar dizendo que, nesse momento, nós estamos muito próximos de entrar numa fase de flexibilização do isolamento social, no estado de São Paulo e em vários lugares no Brasil, num cenário em que hoje, por exemplo, já são contabilizadas mais de 34 mil mortes pelo coronavírus, né? E dentro da universidade, especialmente da Unesp, né, a reitoria tem evitado discutir essas questões com a comunidade, mais especificamente tem evitado discutir nos seus colegiados, né? A última reunião do Conselho Universitário, a pauta da última reunião do Conselho Universitário não tinha um único assunto relacionado com as questões que temos que enfrentar diante dessa situação de pandemia, né? A única coisa que tinha relativo a isso era uma fala da presidente do Comitê de Crise do Covid-19 da universidade, que tem trabalhado no sentido de propor protocolos, enfim, de funcionamento da universidade nesse período. Mas não há nenhuma ponte, nenhum processo de discussão com a comunidade. Os sindicatos têm tentado fazer essa ponte e contribuir com o gerenciamento da universidade nesse processo, levar para a administração central as questões dos docentes, os servidores técnico-administrativos também, e também os estudantes estão todos numa situação bastante delicada. A Unesp acabou por, de certo modo, estabelecer soluções mágicas para esse processo. Eu digo soluções mágicas porque, embora a gente tenha muitos especialistas em educação na universidade, ninguém foi consultado, tudo se passa como se as concepções de educação, as ideias a respeito de ensino à distância ou de ensino remoto, seja lá o que for, dos docentes e das docentes dessa universidade fossem absolutamente irrelevantes para a reitoria, que tem imposto, de certo modo, disfarçadamente, né, uma pressão bastante grande para que se adote o sistema de ensino à distância ou de educação remota, algo desse tipo, e exatamente para poder aprofundar um pouco mais a reflexão sobre essas questões, que a Unesp está promovendo essa live e que convidou essas pessoas. O professor tem uma contribuição muito importante a dar para que a gente possa aprofundar essa reflexão. Então, inicialmente,
Mais uma vez agradecendo a presença de ambos, eu passo a palavra ao professor Lalo, por favor, a palavra é sua, Lalo. Obrigado, João. Boa tarde a todos e todas. Uma grande satisfação poder participar dessa atividade promovida pela Dunesp, e a quem eu já agradeço aí em nome da professora Deise, do professor João, da Barrige, né, nossa eterna Barrige, e a todos os colegas aí que eventualmente estejam assistindo essa discussão, em especial os colegas lá da Unesp Marília, né. Então, uma satisfação também poder participar aqui do debate com o professor Luiz Carlos, colega nosso, né, da Unicamp, já livre, liberto do trabalho na universidade, podendo se dedicar aí com afinco às atividades que ele sempre fez com bastante competência, sempre uma referência para a gente enfrentar tempos como os atuais, né? E claro que é uma situação, o João já tocou em dois assuntos que eu acho que tem tudo a ver com o que eu pretendo apresentar aqui nessa primeira exposição, que é um momento de urgência, né, de uma situação nova, uma situação inusitada, e que basicamente os debates cobram, né, que a gente traga respostas para situações que demandam algum tipo de urgência. Mas eu queria, quebrando um pouco essa expectativa que geralmente se cria nesses debates, e acreditando que boa parte das grandes questões sobre isso já foram, de alguma maneira, estão sendo, de alguma maneira, tratadas, eu queria fazer uma primeira fala mais geral, né, e que, a partir de uma análise um pouco mais ampla da universidade pública no Brasil hoje, no mundo contemporâneo, que pudesse ser, quem sabe, né, subsídio para que todos os que tenham interesse, participação e vivência na universidade possam fazer também análises, né, interpretações, entender o momento que a gente está vivendo e entender, por exemplo, questões como essas ao qual o João se referiu, esse silêncio todo, né, de uma universidade tão importante como a Unesp, e que acho que é algo que está acontecendo em vários locais, e, enfim, de modo geral, as iniciativas estão sendo tomadas por conta da pandemia. Espero que faça sentido para todos e todas, mas ficaremos aqui para responder depois as eventuais questões e lacunas que ficarem dessa minha primeira fala, né? Então, eu começaria por uma questão óbvia, que é evidente que a pandemia traz novos desafios, né, para a universidade, e embora o foco nesse momento esteja muito voltado para a questão da transição, da chamada transição para o ensino remoto, à distância, virtual, etc., me parece que o principal desafio não é esse, né? Não é esse o grande desafio a ser respondido. Eu prefiro pensar que o grande desafio é dar respostas no contexto da pandemia para aquelas que são as finalidades principais das instituições universitárias, e aí eu estou me referindo em especial às instituições públicas, e pode ser que eu esteja cometendo uma generalização exagerada, mas acho que faz sentido para a maior parte delas, né? Então, que finalidades? Aquelas conhecidas de todo mundo, o ensino, a pesquisa e a extensão, né? O que fazer com isso? Qual o papel da universidade frente a essa responsabilidade sua, que não é uma coisa apenas do tempo imediato, né? É uma coisa que demanda acúmulo, né? Condições adequadas, acompanhamento, reavaliações, e por aí vai. Condições de trabalho. São coisas que a gente precisa a todo tempo tomar decisões que afetam essas dimensões, essas finalidades das universidades públicas, e a pandemia faz com que se acelere essa demanda e a importância das decisões que a gente toma, né? Então, nesse sentido, as instituições com relações menos democráticas tornam tudo mais difícil ainda, né?
porque sem a participação ampla da comunidade universitária, uma parte dos problemas acaba nem sendo pautado, ou então quando pautado de forma muito rasa, né, muito homogeneizada, de forma que se oculte aí uma gama importante de problemas. Eu peguei aqui tomei a liberdade de pegar 2 autores como uma inspiração para pensar essa questão da universidade, que era o Florestan Fernandes, né, naquela reflexão sua, Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, e também o Mesaros, né, o Steven Mesaros, no livro dele chamado Desafio, Fardo do Tempo Histórico. E do Florestan, principalmente por conta de uma tese que ele defendeu ainda nos anos 60, na virada dos anos 60 para os 70, quando a ditadura se torna mais drástica, né, mais autoritária, em que o Florestan chega à conclusão de que nós tínhamos uma espécie de um padrão de escola superior que, de muitas maneiras, conseguia neutralizar todo o lado bom, o lado positivo, o potencial dela no sentido de produção intelectual, de conhecimento, de ciência básica, que nós tínhamos um padrão de escola que conseguia, de muitas maneiras, neutralizar as formas com as quais a sociedade conseguia se apropriar desse conhecimento, né, de forma criativa e dinâmica. E ele chamou isso de o padrão de escola superior nossa, né, tradicional, hierarquizada, bastante distante dos problemas sociais da maior parte das pessoas, né? O que alguns também, em algum momento, o próprio Florestan já chamou também de Torre de Marfim, uma expressão mais conhecida no mundo todo, pelo menos no mundo ocidental. E do Mesaros, uma inspiração a partir daquela ideia que ele desenvolve nesse livro, Desafio do Fardo do Tempo Histórico, que ele separa entre o que ele chama de tempo do indivíduo e o tempo da humanidade, né? O tempo, digamos, da vida de cada um de nós, dos indivíduos particulares e singulares, e o tempo do desenvolvimento histórico da humanidade. São 2 temporalidades que nunca se separam plenamente, porque não existe humanidade sem os indivíduos e vice-versa, né? Mas que, em grande parte, dependendo da forma de organização social que se constrói, esses 2 tempos acabam se distanciando, né, como se fossem forças antagônicas. E eu acho que essa é uma imagem interessante para pensar a universidade hoje, como que ela vive, pelo menos nesse período mais recente da nossa história, dos últimos 30, 40 anos, premida cada vez mais por essa tendência de separação entre essas 2 temporalidades, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquelas demandas de curto prazo, né, das suas formas de organização, dos seus procedimentos, protocolos, critérios vários, né, que envolvem a nossa organização no trabalho, no ensino, na pesquisa e na administração da instituição, propriamente dita, e o tempo daquelas finalidades às quais eu me referia no início, que é um tempo de longa duração, né, do conhecimento de base, da tecnologia que pode ser desenvolvida a partir daí, da formação sólida das pessoas, em todas as áreas, mas sempre chamando mais a atenção aqui para a nossa área mais específica, a educação, por exemplo, formação de professores. Então, que essas temporalidades são diferentes, né? Não são, quando uma se subordina à outra, sempre dá problema, né? Então, assim, malemar, até algumas décadas atrás, no Brasil, nós tínhamos uma universidade que funcionou mais ou menos conforme, com digamos, um ajuste mais equilibrado entre essas 2 lógicas temporais, né? E essa era um funcionamento que estava muito atrelado ao desenvolvimento nacional, né? A perspectiva de se ter um projeto ou projetos de desenvolvimento nacional que, portanto, tinham na universidade e, sobretudo, na pública, que é onde se faz pesquisa em larga escala, uma instituição fundamental, uma instituição de referência.
né? Isso com todas as especificidades brasileiras, né? Foi construída a duras penas, com muitas precariedades, mas de muitas maneiras sobreviveu até mesmo à ditadura militar, né? E teve nos anos 80 um momento importante de avanço, de conquistas formais, que de lá para cá se foram muito, né, detonadas. Então, enfim, isso ficou para trás, né? Está em processo de dissolução esse tipo de vivência da universidade em relação à sociedade brasileira. E hoje, né, não vou fazer esse balanço de tudo que mudou, mas hoje acho que é tranquilo a gente chegar à conclusão de que nós temos uma instituição cada vez mais orientada pelo tempo presente, pelo curto prazo, pelas demandas que todas as mudanças que ela sofreu nos tornaram imperativas, né? Então, hoje nós temos a produtividade como razão de ser da universidade, com tudo que isso implica. Então, uma universidade adequada ao tempo da precarização do trabalho, de uma relação muito mais distante em relação às demandas sociais, muito mais próxima das demandas do mundo empresarial e de alguns setores produtivos estratégicos, o tempo da privatização e da mercantilização das políticas sociais. Isso é dominante hoje, né? E estou dizendo tudo isso porque acho que, irônica e tragicamente, grande parte das nossas dificuldades hoje de enfrentar a pandemia advém dessas mudanças anteriores, né? Vou dar só um exemplo básico. Para você enfrentar, por exemplo, um retorno possível às atividades agora, uma questão fundamental vai ser do tamanho das salas disponíveis e a necessidade de distanciamento das pessoas naqueles espaços. E isso vai na contramão de tendências que vinham se implementando nas políticas para as universidades, que eram a de ampliar a relação entre professores, entre estudantes e professores, né? Então, salas de aulas mais cheias, turmas maiores, ou seja, uma consequência aí da lógica de produtividade, enfim, da lógica de contingenciamento de recursos, de fazer mais com menos, né? Ou de fazer mais com o mesmo. Tudo bem, então acho que em muitos sentidos, hoje, por tudo isso, né, e pelas consequências que esse processo tem, a gente vive hoje na universidade, aí me inspiro de novo no Mesaros, que ele chamou ali de uma espécie de perda da consciência do tempo histórico. Então, no caso da universidade, é uma perda de consciência dessas finalidades de maior prazo, né, que não são apenas aquelas do imediato, do presente, que a pandemia explicita de uma maneira radical, né? O que a gente pensa primeiro? É um pouco isso que eu queria chegar, né? Quais as soluções estão sendo dadas nesse momento para enfrentar a pandemia e a quais interesses ela atende primeiro? Então, o bordão com o qual a gente se depara, e aqui em São Paulo isso está muito forte, é o de que as universidades não podem parar, não é? E aí a pergunta que eu faria mas qual universidade não pode parar, né? O que não pode parar? É essa temporalidade do curto prazo, da produtividade, ou é aquela do longo prazo que demanda tempo, desenvolvimento e acúmulo? Não é? Uma reflexão para ficar aí depois para a gente poder debater mais. Ou seja, o tempo regrado, o tempo do controle, o tempo da padronização, é esse que não pode parar? Porque esse, na verdade, ele nem parou, né? Ele continua funcionando perfeitamente. Tá, o João deu um exemplo, parece que a pauta da reunião explicita que muitas atividades podem funcionar sem as pessoas presentes. E aquele outro tempo que não é linear, que não é premido de certezas, que não é tão previsível, esse pode parar? Parece que nesse momento, sim, né? Enfim, há uma dissociação dessas duas coisas nas decisões que a gente toma, ela acaba ficando mais evidente. Enfim,
de modo geral, se desqualifica muito quando se coloca essas questões em pauta, né? Há uma espécie de adesão tácita das pessoas, dos colegas, dos colegiados, a certos parâmetros de funcionamento da universidade hoje que aparentemente não podem mais ser colocados em questão. Está aí, por exemplo, o calendário parece uma coisa sagrada. Aquele documento que o Conselho Nacional de Educação expediu há cerca de mês e meio atrás, com aquelas primeiras orientações para a continuidade das atividades, eles falam dezenas de vezes na palavra calendário. É o foco, né? Tem que encaixar. Pode fazer o que quiser, mais ou menos isso. Façam o que quiserem, desde que o calendário seja cumprido. Me parece uma grande contradição, né, nessa lógica que eu chamei aqui de essas duas temporalidades. O que a gente quer preservar e o que parece que a gente já está abrindo mão, né? Então, retomando aqui um pouquinho o fio da meada do início, me parece que muitas das respostas que estão sendo dadas na situação da pandemia respondem muito mais a esse tempo imediato do que a um tempo maior, um tempo mais longo, aquilo que são as finalidades do ensino, da pesquisa e da extensão. É como se as ações universitárias nesse momento estivessem dominadas pela pequena política, né? Eu fiz também essa analogia. A pequena política da instituição predomina sobre as grandes decisões. Por isso que no mote, por trás do mote da universidade não pode parar, em grande medida, quem é chamado para falar sobre isso, né? Os técnicos, as pessoas que entendem enfim, da parafernália toda, digital, eletrônica, tecnológica, que se coloca agora como uma solução para a continuidade das atividades, sem se perguntar. O João também mencionou isso, é como se a gente estivesse renegando todo um conhecimento que tem acumulado e que tem pessoas competentes aí nas faculdades de educação, nas similares aí, como as da Unesp, os cursos que trabalham com formação de professores, enfim, não acho que seja uma questão a ser debatida apenas por essas áreas, mas qual é a contribuição que essas áreas têm a dar que está sendo aproveitada hoje pelas universidades? Me parece que apenas aquelas que encaminham no sentido do ensino remoto. Então, é assim, você tem algo a contribuir? Então vem, mas só se for nessa linha. Então, a grande decisão já foi tomada, é a decisão de continuar. As decisões que vêm depois são uma espécie de caminho ali dentro dessa lógica interna, né? Alguns chegam a falar até, que eu acho um absurdo, em tecnofobia, como se a crítica dessa adesão muito aligerada e a crítica ao ensino remoto fosse um problema de negação da tecnologia, né? Um absurdo, uma espécie de, acho que é uma tentativa de cerceamento do debate, né? Desqualificando. Não é uma proposta de discussão sobre o assunto. Até porque quem aqui ainda não aderiu a nenhum tipo de uso da tecnologia, parece ser uma coisa que você cria uma identidade aí falsa entre ensino presencial é antiquado, é parado no tempo, é tradicionalista, enfim, é rígido, autoritário, e o ensino remoto, ou as alternativas que ele propõe, são sempre as alternativas modernizantes, né? Acho que é uma falsa polarização também que se produz e se amplia nesse momento. Enfim, eu acho que eu estou chegando no fim do tempo aqui. Ainda naquela inspiração que eu comecei falando do Mesaros, que o Mesaros falou, é o desafio, o fardo do tempo histórico, né? Então, me parece que qual é o desafio hoje, ou um dos desafios principais que podem nos inspirar aí a pensar em alternativas? Aliás, uma comparação mal feita aqui antes disso, né, que a gente consegue se posicionar criticamente, por exemplo, em relação às questões que envolvem a saúde,
e a pandemia atual, na dimensão específica da área, mas parece que em relação às da universidade não, né? É como se houvesse uma interdição desse debate, né? Enfim, o desafio me parece fazer que a gente consiga fazer escolhas e decisões no âmbito das universidades públicas, em que a gente cria um novo equilíbrio entre aquelas duas temporalidades, de forma que elas não sejam tão díspares, né, e até a ponto de serem antagônicas. E não vou falar aqui qual é o método, qual é a solução para isso, porque eu não tenho, eu acho que a gente tem que construir mesmo isso. E à medida em que isso sai dos horizontes de discussão, fica mais difícil de fazer também, né? Mais pessoas têm que estar pensando sobre esses assuntos. A pandemia favorece isso? Não, é verdade. Mas acho que a gente nem por isso pode abrir mão de certos princípios, né? Coisas que foram conquistadas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, em relação a trabalho, em relação à forma de organização de currículos, em relação a salário, tudo que envolve, né, as nossas atividades na universidade, não podemos agora abrir mão em nome das urgências de uma pandemia, né, senão a gente se enfraquece como instituição. Então, isso significa também que a gente tem que escolher se nós vamos continuar nos adaptar a tudo que nos chega, né, enquanto demandas, ou se nós vamos inventar formas de resistir a isso, e de nos organizar e engajar nas lutas para que outras condições sejam possíveis. Eu acho que agora o momento é difícil, mas não é inviável, ele não inviabiliza isso, a gente tem que continuar se organizando. Por isso que eu fiquei muito satisfeito aqui de ter recebido esse convite. Acho que a gente vai ter que avançar nisso, né? E eu sei que tem muita gente pensando e fazendo isso, e tá aí as lutas sindicais como prova disso, né? Das quais eu me sinto parte. Enfrentar as dificuldades que fizeram com que essa universidade hoje esteja mais presa, e eu não quero ser injusto com as muitas universidades que estão fazendo coisas diferentes, mas eu acho que isso vale muito para o estado de São Paulo. Que estão fazendo muito mais adesão ao contingente, né, ao inevitável na visão de algumas pessoas, e pouca avaliação e crítica sobre o que é interessante para nós no curto, no médio e no longo prazo, né? Então, como é que nós vamos enfrentar as finalidades, por exemplo, da formação, que nós defendemos, que nós temos como uma conquista importantíssima da universidade. Agora, qual é o desafio que está posto, né? Que condições que são necessárias, o que a gente vai ter que enfrentar, enfim, eu estou só jogando no ar também, porque eu acho que nós vamos voltar depois no debate aqui, poder trabalhar melhor isso. Então, João, eu encerraria aqui nesse momento, e espero não ter passado aí muito do tempo, depois voltamos, então, nas questões, né? Obrigado. João, você está sem microfone. Obrigado. Tá me ouvindo agora? Então, eu queria fazer uma colocação, antes de passar para o professor Luiz Carlos, que essa questão do distanciamento entre esses tempos, né, e da adesão ao tempo do imediato, de lidar com a contingência imediata, né, ele acaba por ser representado, no caso da Unesp, né, pela transposição dentro da universidade desta idolatria do calendário escolar, de manter o calendário escolar, né, como se isso fosse algo que salvasse a nossa universidade das questões, dos problemas que a pandemia nos traz, né. Por outro lado, quando se faz isso sem que haja uma
reflexão mais profunda, sem que a gente pegue todas essas cabeças que estão pensando essa questão que você mencionou aí, e junte todas elas, para que a gente possa fazer um grande seminário, apresentar possibilidades de solução, construir possibilidades de solução, né? O que vai sendo feito é um aumento ainda maior da desigualdade econômica, da desigualdade que existe no país e que está representada nos segmentos estudantis que ascenderam à universidade via cotas, por exemplo, né? E que, no caso da Unesp, uma boa parte dessas pessoas estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica muito grande e não tem condição de acesso a essa parafernália eletrônica que lhes permitiria, por exemplo, acompanhar o que se faz remotamente ou ensino à distância, seja lá o que for, né? Então, a sensação que eu tenho é que, parafraseando aqui a letra da música Haiti do Caetano e do Gil, são quase todos pretos, são quase todos pobres ou quase pretos. Então, danem-se eles, porque o que vai ser feito com esse povo que não tem acesso? Mesmo que a gente considerasse que a situação do ensino remoto, à distância, tal, fosse uma maravilha, como que nós vamos fazer com essas pessoas que não conseguem? Eles vão ser deixados para trás? Né? A vida deles não importa? Só importa a vida de quem tem condição de poder ter acesso tecnológico, né? Então, o aprofundamento da desigualdade é uma das consequências dessa atitude de evitar aprofundar essa discussão. Eu estou falando isso porque a sensação que temos é que isso está acontecendo de maneira muito importante dentro da Unesp, né? E eu teria que pontuar isso antes de passar. Professor Luiz Carlos, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde aos colegas que estão participando aqui conosco, professor Lalo, professor João Chaves, e outros que estão aí nos bastidores, não é, garantindo a chegada das imagens e do som, para cumprimentar a Unesp pela realização da atividade. Eu acho que esse é o caminho, não é? Especialmente a do Unesp, aí no caso, e também os que estão nos ouvindo e participando aqui desta live. De certa forma, o professor Lalo e o professor João Chaves já nos colocaram um problema que está na raiz das atitudes hoje, não é? As atitudes, sejam elas institucionais, sejam das pessoas, não é? Ou seja, há algum tempo já que nós estamos dissociando mesmo essas temporalidades a que o professor Lalo se referia, não é? Estamos dissociando e enfatizando o indivíduo. Isso vem dentro de uma lógica, de uma geocultura, como diria Wallenstein, meritocrática. A meritocracia, ela potencializa exatamente essa disjunção, né? E cria esse dilema que o professor João Chaves está aí colocando também para a gente, ou seja, o que fazer com aqueles que não conseguem, não é, acompanhar o ritmo da meritocracia, que poderíamos dizer assim, que vem sendo tratado até agora como o ritmo da produtividade que não está só na universidade, não, isso é cobrado também no mundo fora da universidade, não é? As pessoas são cobradas por esta produtividade. Isso tem acontecido cada vez mais fortemente, principalmente depois de que a crise do sistema capitalista foi se agravando, né, na década de 70, gerou um neoliberalismo meritocrático aí, que é a raiz da ênfase, não é, dessa propositura de
uma propositura sociopolítica mesmo, de entendimento sociopolítico da sociedade, e, claro, né, redefiniu o que nós vínhamos chamando de desigualdade social, né? Enquanto nós tínhamos uma situação no estado do bem-estar, ainda antes dos anos 70, não é? Que enfatizava a solidariedade e o crescimento, o desenvolvimento, não é? De todos, não é? Nós avançamos para uma concepção que essa desigualdade social que se tentava tratar no âmbito da ação do Estado, que deveria ser responsável, desde a Revolução Francesa, não é? Com toda a limitação, pela criação da cidadania, isso é reinterpretado agora como um problema individual. Ou seja, o Estado, para fazer o desenvolvimento do conjunto da sua população, ele necessita de investimentos, ele necessita de recursos para investir. A crise do capitalismo colocou as classes médias e as elites num dilema muito grave. Ou eles cuidam de si mesmos e, com isso, pagam menos impostos, ou eles terão que rebaixar também a sua condição de vida face à crise do sistema capitalista, que não se resolve, não é? O neoliberalismo tentou equacionar isso depois dos anos 70, mas não foi bem sucedido nisso, nos países centrais, onde foi utilizado, não é? Chega tardiamente ao Brasil, não é? Mas não tem outra carta na manga, não é, do mercado para conseguir equacionar a retomada significativa, não é, do crescimento econômico. Não é? E eles resolveram cuidar de si mesmos. Não é? As elites, nesse momento, resolveram cuidar de si mesmos, de si mesmas. Não é? Isso significa uma redefinição do que se entendia por desigualdade social. Não é? Ao invés de desigualdade social incomodar hoje, ela deixa de incomodar, porque ela é substituída por uma desigualdade de méritos. Ou seja, quem acumula mérito, bom, então tem direitos. Quem não acumula mérito, bom, não tem direitos. Não é? Isso está colocado e agrava, porque ao entender a desigualdade social como uma desigualdade reescrita agora como uma desigualdade de mérito, ela lança o indivíduo no mercado, e aí, é o que você disse mesmo, professor João, dane-se. Você será aquilo que você conseguir, não é? Com seus recursos. Não é? E não cabe ao governo assistir e interferir na criação de uma cidadania, porque esta cidadania, dirão os neoliberais, é construída de dentro do mercado e não de dentro do Estado. Né? Não com o apoio do Estado, encarecendo, inclusive, não é, para as elites os seus gastos. Não é? Ora, isso se combina com um outro movimento também, que é o movimento em relação às instituições. Se eu estou em guerra com a democracia, porque a democracia não é a democracia que deva construir a solidariedade e a igualdade social, então eu tenho que travar o clamor desta população que fica para trás junto ao Estado, junto aos poderes do Estado, junto principalmente ao Congresso. Portanto, o Congresso vira um inimigo, porque estas populações vão fazer com que os seus representantes façam políticas de apoio à eliminação da desigualdade social. Ora, nesse momento, ela entra em choque com as elites, porque elas não estão mais nesse diapasão. O diapasão é do indivíduo, ou seja, você será aquilo que você construir por si mesmo, certo? E sem depender do Estado. Essa lógica, portanto, ela está instalada na nossa sociedade, agora com mais força ainda, ela chega ao Brasil, né, de uma maneira bastante radical. Nós estamos assistindo aí todos os conflitos entre os poderes da democracia liberal, né, estamos assistindo aí toda essa política que é algo assim inédito, né, ou seja,
de uma pandemia, bem, fazer o quê? Pessoas morrem, certo? Ou seja, e daí? Não é verdade? É da vida, né? E se você tem condições, e você acumulou méritos, você vai se defender um pouco melhor da pandemia. Mas se você não acumulou méritos e não pode se defender, bem, como se trata de uma situação muito particular, etc., a gente pode dar uma ajudazinha aí para você. Mas você não pode não achar que isso aí vai se manter depois, não pode, não. Depois é a austeridade que tem que ser retomada, não é? E você tem que ser jogado, lançado no mercado, não é? E dentro daquela política do vírus, não é? Então, a pandemia em si, para irmos na questão que está colocada, ela só agrava isso. Isso já estava em desenvolvimento e agora é agravado, não é? A pandemia agrava essa lógica individualista, essa lógica do mérito, não é? Essa organização da sociedade com uma estrutura meritocrática de poder. Quem pode mais, quem tem mais poder é quem tem mais mérito. Quem não tem mérito não tem poder, não é? E isso não deve ser compensado pelo Estado, porque é da vida. Não é? Então, e a pandemia, ela agrava isso. Não é? Imagine o que está acontecendo, se na universidade nós estamos tendo esse problema, pense por um segundo o que está acontecendo lá, no ensino básico, não é? Onde as crianças estão lançadas à sua sorte, não é? Sem condições, não é? 50% por aí vivendo de salário mínimo, não é? Sem condições de ter um ambiente para estudo, acesso, nada disso, não é? Então, e veja que isso não causa nenhuma estranheza, não é? Da mesma maneira que vocês reclamaram de que a Unesp segue, a banda segue, não é? Também lá na sociedade, secretarias de educação, uma outra, mas em geral também ela é da vida, não é? Ou seja, a gente pode ajudar um pouco aí, talvez fazer por televisão, tal, mas isso não resolve o problema, obviamente, o problema da assimilação, do problema da aprendizagem das crianças, que será, sim, aprofundado, não é, na sua desigualdade. Isso é algo que não há dúvidas em relação a essa questão, não é? Bem, eu tenho defendido o seguinte, que nós teremos que ter soluções que não sejam padronizadas, não é? Essas soluções deverão ser pensadas localmente. A pandemia afeta de maneira diferenciada cidades, regiões de grandes cidades de maneira diferenciada, portanto, não há uma solução única que possa ser implementada. E isso dificulta, obviamente, a gente dizer assim, bom, então, o que a gente faz na pandemia? Pensa, reúne as pessoas envolvidas e pensa o que fazer em cima das limitações que se tem, né, e da realidade que está posta com aquela perspectiva, não é, de não deixar as pessoas para trás, ou seja, de não simplesmente oficializar a ampliação da desigualdade social. Não é? Agora, aí, então, nós temos dois debates que se colocam e que me parece que acabam nos fragilizando. Não é? Centrar o debate na questão da recusa ao ensino remoto me parece que não é um bom caminho, não é? E também me parece que centrar a discussão na questão do acesso em si também não é uma boa estratégia, né, na forma de ver. Porque esses dois elementos só não estão sendo resolvidos agora, não é, devido ao problema da surpresa, não é? Ou seja, não estava preparado, não é, para essa emergência que foi criada pela pandemia, e, obviamente, que isso, então, desorganizou todas as relações aí com, especialmente, os estudantes, não é? Mas eu entendo que a grande ênfase que nós temos que defender hoje é que qualquer ação de ensino remoto, que, por demais, é o único que vai restando para a gente manter algum contato com os nossos estudantes e entre nós mesmos, docentes, não é? O essencial disto é que
qualquer dessas ações que a gente faça, não conte como dia letivo ou horas letivas. Podemos contratar os estudantes? Podemos, devemos. Depende para quê. Podemos contratar os estudantes para oferecer alternativas de leitura? Pode. Por que não? Pode oferecer. Para encaminhar uma live? Pode. Pode fazer live à vontade com os estudantes também. Não é? Agora, não pode contar como dia letivo e nem como hora letiva. Porque se isso acontece, você aprofunda a desigualdade, porque aí o problema do acesso se coloca de uma maneira concreta. Claro, alguns países, o que fizeram? Identificaram a população que não tinha acesso e distribuíram tablets. Deram um tablet para cada um, né, dos estudantes, para que eles usassem, né, e pudessem resolver o problema imediato do acesso. Mas a educação é relação. Nós precisamos de uma relação. E essa relação não pode ser criada no campo virtual. Não é? Ela tem que ser presencial, porque os estudantes têm níveis de dificuldades diferentes. E mesmo as boas EADs não conseguem, por uma questão de custo e tecnologia, prever todos os problemas que um estudante, durante a sua aprendizagem, poderá ter. Não é? Portanto, a figura do professor é fundamental, porque ele tem que criar estratégias específicas para os estudantes à medida que os problemas vão se colocando de aprendizagem, não é? E mais, a relação, não é? Ela faz também que entre em cena não só a instrução, mas também a formação. Na universidade não instrui só. O veio central da universidade é a formação dos estudantes. Nós estamos formando a juventude, né, do futuro do país, está aqui, está sendo formada aí. Portanto, não dá para terceirizar isso para corporações educativas, não dá para terceirizar para slides, para lives, não é, para EAD, não é, porque ela só poderia ter aí uma função complementar e não uma função organizativa dos processos educacionais. Não é? Portanto, com isso eu queria advertir para o seguinte, que também o professor Lalo chamou a atenção. Aqui não se trata de negar tecnologia. Conheço boas faculdades, que têm excelentes salas de videoconferência, não é? Excelentes conexões que podem ser feitas, não é? E utilizadas nesse momento. Não é? Se não tem mais, é porque ou não houve recurso, ou não houve um interesse maior, não é? E aí nossa culpa, não é? Porque nós temos que tomar para nós mesmos essas tecnologias, para usá-las segundo o nosso projeto. Então, antes da tecnologia, vem um debate de projeto. Qual projeto? Uma vez que eu conheça o projeto, e no nosso caso ele não pode ser um projeto de transferência de informação, mas ele é um projeto formativo, fica claro que não pode substituir o professor, e que não pode substituir a relação de partida. Além disso, tem que ficar claro que ele tem função complementar, portanto, e ele deve estar voltado, esse projeto maior, né, no qual se insere a tecnologia, para o desenvolvimento da auto-organização dos estudantes, da autonomia dos estudantes, né, para incentivar o conhecimento, a pesquisa, não é? Para colocar o estudante, inclusive, no meio, na vida, e ter uma postura crítica em relação àquilo que está acontecendo no entorno, não é? Seja da universidade, seja do país, seja do mundo. Esse é o projeto. E depois que nós desenhamos o projeto de formação, vem a questão de o que a tecnologia pode fazer por esse projeto. E aí, perfeito, vamos usar a tecnologia, por que não? Mas ela será guiada por um projeto que não é simplesmente transmitir informações, né? E não é, obviamente, ensino remoto. Educação à distância não é ensino remoto, mas isso é um quebra-galho que está sendo arrumado e que está se tentando
manter algum contato. Como eu digo, eu não sou contra ter algum contato com os estudantes, depende para quê, né? Nesse momento, conversar com os estudantes, saber dos dilemas, saber do seu sofrimento, inclusive, é fundamental. As famílias estão perdendo pessoas queridas, as famílias estão perdendo trabalho, estão perdendo renda. Isso está causando graves problemas para as famílias. E nós precisamos, sim, a universidade precisa querer saber disso, os professores precisam, sim, querer se inteirar do que está acontecendo aí, não é? De maneira que nada contra isto, mas isto teria que ter alguns limites aí, porque senão ele vai fazer aquele esquema, não é? Vai fortalecer aquele esquema individualista, ou seja, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, lamenta-se muito. Não é? E não é este o projeto formativo de uma universidade, não é? Uma universidade para poucos, não é essa a poucos e brilhantes, não é? Não, ela é também para esses, mas ela quer carregar o máximo possível de pessoas nesse processo, não é? Agora, o que me preocupa muito, além dessas questões, claro, por causa da desigualdade social que vai se amplificar, e depois vai criar problema para a própria universidade, né? Porque vai perder o pé agora, e aí nos anos seguintes, se não tivermos pandemia, estes alunos terão dificuldade para acompanhar. Nós estamos criando um problema para nós mesmos no futuro, né? E depois, como é que nós vamos fechar esses buracos de aprendizagem, esses gaps de aprendizagem aí com os estudantes que vão estar aí, né, na universidade, né? Bem, veja, EAD é uma tendência que já vinha sendo desenvolvida, principalmente nas universidades privadas, não é? Ela estava em andamento, e ela tende agora a bater as portas das universidades, não é? Públicas também, por vários motivos, não é? Inclusive porque a universidade já está sendo assediada pelo Futurice, que é um projeto de mercantilização, não é? Um projeto também na linha de vire-se. Se você tem mérito, você capta recursos no mercado. Se você não tem mérito, você não capta recursos. Problema seu. Tenha mérito, então, não é? Então, essa é a mesma lógica que se repete em todos os níveis. Então, você vai ter agora, além do Futurice, você vai ter o assédio também de EAD, não é? E eu temo muito que, se no pós-pandemia, né, ou na saída da pandemia, todos esses movimentos se agravem, não é? Seja pelo assédio das grandes corporações, não é? Em todos os níveis, desde a escola até a universidade, não é? Mas seja também por uma ideia de que você precisa salvar as empresas educacionais para que elas não venham a falir, e, portanto, você abre brechas para a transferência do recurso público para a iniciativa privada. Isso já tem propostas desse tipo na mão do Guedes, sendo analisada, não é? E cria-se a tempestade perfeita no pós-pandemia para a privatização intensa cada vez mais das universidades, e não só das universidades, mas também do ensino básico. Um elemento que pode aparecer nisso daí é exatamente os vouchers, não é? Que são recursos entregues aos pais para que eles coloquem os filhos nas escolas que preferirem. Isso afeta fundamentalmente o ensino básico também, né? E a ideia de que o dinheiro público não precisa necessariamente alimentar, você não teria que investir pesadamente, né, para financiar o serviço público, né, a universidade pública, mas sim seria o momento, então, de deslocar esse recurso para a iniciativa privada. Isso vai enfraquecer cada vez mais o ensino público, no momento em que nós não deveríamos pensar em austeridade para a área da educação, ou nem mesmo em uma simples subsistência da área da educação,
mas deveríamos apoiar incisivamente investimento na área pública. Hoje estava lendo um relatório americano e a pergunta que eles se faziam, porque lá também passam por isso, é a seguinte: se os governos podem dedicar trilhões, no caso americano, 3 trilhões, não é, para apoiar pessoas ou para apoiar empresas, por que é que ele não pode dedicar uma fração disso para investir no futuro dos nossos filhos? Essa é a pergunta que está se fazendo. Né? Exatamente porque a lógica do sistema é esta de enxugamento do Estado e transferência do que o Estado faz para a iniciativa privada. Eu tenho muito receio de que o pós-pandêmico, né, o período pós-pandêmico, nós tenhamos um assédio muito grande. Se a gente analisar, por exemplo, eu vou finalizar, porque o meu tempo já está passando, se a gente analisar, por exemplo, o que aconteceu com desastres naturais, principalmente nos Estados Unidos, né, New Orleans, por exemplo, é um caso típico. Quando o furacão Katrina destruiu New Orleans, o que aconteceu em seguida? 92% da escola pública básica de New Orleans foi privatizada por vouchers. Ou seja, você é aquela tese, não é, da destruição criativa, não é, que a Noemi Campbell examinou em algum momento, não é? Ou seja, a ideia de que aproveite-se da destruição, aproveite-se da crise para você firmar aí, não é, as teses neoliberais, não é? E tenho muito receio que isso possa acontecer e nós vamos ter que estar muito atentas para essa questão. Não é? Tem outras questões que nós poderíamos examinar, mas eu deixo para as questões, se houver interesse, a gente pode retomar um ou outro desses aspectos. Muito obrigado. O microfone, acho que o microfone precisa ser aberto. Pensando um pouquinho no que foi colocado sobre a questão da privatização, tem outras questões, tem outras iniciativas que estão acontecendo e que apontam na mesma direção, né? Na Unesp, por exemplo, está sendo colocado para o Conselho Universitário uma resolução que acopla a universidade ao Marco Legal de Ciência e Tecnologia e à Lei de Inovação. Ou seja, que estabelece dispositivos que permitem que a universidade compartilhe seus equipamentos com empresas privadas, públicas também, mas privadas, né? Na verdade, eu penso que a possibilidade de estabelecer parcerias com empresas públicas é uma cortina de fumaça exatamente para poder permitir que se faça isso com as empresas privadas, né? E, com isso, todo o fazer universitário hoje, todo o cotidiano da universidade acaba sofrendo uma influência gigantesca do poder econômico do mercado, que vai direcionar dentro da universidade, né, qual é o caminho que deve ser seguido, o que deve ser pesquisado, o que deve ser, o que não deve ser pesquisado, enfim, produzir um processo de destruição do tripé ensino, pesquisa e extensão, na medida em que oferece a possibilidade de ter uma diferença salarial entre quem se engaja num processo desses, que tem o mérito para receber mais, né, e os que não têm mérito, que é o pessoal principalmente das humanidades. Vocês não produzem nada que dê lucro imediato, não é? Como vocês não produzem nada que dê lucro imediato, como ciência básica não produz nada que dê lucro imediato, como é o caso da matemática, física, química básica, não produz nada que dê alguma possibilidade de lucro imediato, então isso vai ficando de lado, no tempo de mais longo prazo, como se fosse possível extrair tecnologia de um lugar que não tem ciência básica.
Quer dizer, coisa que os países do primeiro mundo já sabem, já descobriram isso há muito tempo, e por isso estão no primeiro mundo. Não é? Tanto os americanos quanto os europeus, no que se refere às ciências duras, no que se refere à física, por exemplo, eles investem bilhões de euros e bilhões de dólares em aceleradores de partículas, que vão trabalhar com partículas próximas da velocidade da luz e que não tem absolutamente nenhuma utilidade prática imediata. Mas o que cai da mesa dessa pesquisa básica é fundamental para o desenvolvimento de toda a tecnologia que eles são capazes de produzir. Não é? E uma outra questão que está relacionada com isso também, que é a desvalorização da produção de conhecimento na área de humanidades e de artes, né, e de pensamento crítico, porque produzir na área de humanidades, artes e pensamento crítico é algo que necessariamente produz incômodos para os governos de plantão, não é? Porque aprofunda uma reflexão sobre o significado do uso da tecnologia, o significado do caminho político que está sendo seguido naquele momento por aquele governo e assim por diante. Mas eu gostaria de voltar à questão, e colocar de novo a questão para vocês, das soluções que temos à vista para o funcionamento da universidade no contexto da pandemia. Né? Com soluções, eu tô querendo dizer o seguinte, eu queria saber a opinião de vocês a respeito, embora ela já tenha sido, de alguma maneira, colocada. O que fazer com os estudantes que não terão condições de acompanhar? O que fazer com a universidade depois que voltar e ela não ter mais condições de espaço físico para poder adequadamente receber os estudantes num processo de flexibilização do isolamento social? Essa flexibilização não vai ser um processo imediato, não vai acabar a pandemia e volta tudo que era normal antes, não é assim, tá certo? Mesmo porque não dá para saber quando acaba a pandemia, dá para ir adaptando o funcionamento da sociedade de tal maneira que perseguindo e controlando alguns, ter ideia de como que essa coisa está sendo controlada ou não, a pandemia, e à medida que isso vai sendo moderadamente controlada, vai se promovendo a flexibilização do isolamento social. Quer dizer, nós não vamos ter sala de aula para todo mundo. Mesmo que todos pudessem agora, e que fosse uma maravilha, as estratégias de ensino à distância e tudo mais, quando voltar, nós não vamos ter condições de ter todos os estudantes, né? Não há solução fácil e nem solução simples para isso, que é um problema extremamente complexo e um problema que nós nunca vivemos e que, enfim, nós vamos ter que construir essa solução. Quando o professor Luiz Carlos Freitas fala em que as atividades não devem ser consideradas atividades letivas, né, e nós, em termos de diretoria da DUNESP, temos defendido essa ideia também, de que, olha, temos que para tudo, vamos chamar todas as pessoas que têm contribuição e acúmulo de discussão sobre essas questões, para que a gente possa discutir profundamente, levar em considerações, mas mesmo que essa saída ainda não esteja construída, que a gente não conseguiu ainda fazer isso dentro da universidade, como estamos fazendo agora, nesse momento, que é discutir essa questão, como que se vislumbra, o que vocês vislumbram do ponto de vista do gerenciamento do processo educacional e do funcionamento da universidade, eu não sei se dá para falar pós-pandemia, mas da pandemia.
Eu começo, João, ou Luiz? Pode ser, tanto faz. Pode ser? Tá bom. Bom, essas são as perguntas-chave, né? Perguntas chaves. Se você me permite a brincadeira. Mas, assim, eu tenho muito acordo com a posição que o Luiz apresentou. Você está dizendo também que a Unesp está caminhando nessa mesma perspectiva, né? E eu acho que essa não pode ser também uma decisão posterior, né? A posteriori. Em que sentido? Que quando você já decide começar a fazer encaminhamentos, sem colocar todas essas variáveis na mesa para uma avaliação segura, ainda que cheia de incertezas, mas que pelo menos você atenda e escute todas as muitas demandas possíveis, o máximo possível, né, dos envolvidos, você já começa a criar problemas, né? Então, quando, por exemplo, se decide começar a fazer as atividades remotas, independente de ter uma decisão prévia sobre contabilizar ou não elas como carga letiva, mas começa a fazer e uma boa parte das pessoas cria expectativas com aquilo, né? Tanto da parte dos estudantes quanto da parte dos professores. E eu acho que não resolver isso a princípio já é um problema, já é uma falta de aprofundamento na discussão, né? Então, você acaba, até porque as opções adotadas, mesmo que sejam as melhores possíveis, as mais bem intencionadas, eu tenho certeza que tem muita gente que faz isso mesmo, não tenho dúvida de que tem muita gente fazendo com a melhor das intenções, mas a gente já adota opções pensando que elas vão ser validadas, né? Ou podendo ser validadas. Então, você acaba, é aí que cai no improviso, porque você acaba simplesmente, você quer fazer o mesmo de um modo alternativo. E aí vem todos esses problemas que decorrem disso, do acesso, da desigualdade de recursos, enfim, da desigual capacidade de cada um, de familiaridade em lidar com esses recursos, porque do nada você é meio que obrigado a fazer, né? E as pessoas não fazem da mesma maneira. Então, eu acho que por trás quando eu reivindicava que a gente acaba secundarizando as finalidades mais importantes da universidade pública, esse é um grande exemplo, né? Você começa a fazer meio que no atropelo do processo e depois não tem como voltar atrás, né? Porque já se criou o Luiz costuma usar essa imagem também, né? Você desativa um processo que depois ele, às vezes, não volta atrás, né? E é interessante como isso já tem uma história, né? Foi o que o Luiz falou também. Você vê, o decreto de dezembro de 2019, que aumentou a carga horária possível dos cursos chamados presenciais para 40% de atividades à distância. Então, isso a força, eles estão com a força toda ali, ontem, né? Então, chega na pandemia, vem, de fato, uma grande oportunidade para que esses setores avancem, né? E uma outra coisa que eu acho bastante complicado também, que está sendo debatido agora, e acho que da mesma maneira apressada, que é a coisa do retorno e de estabelecer prioridades. Quem vai vir primeiro, né? Eu tenho muita restrição com isso, porque eu vejo ali se confundir muito nas propostas que estão circulando, critérios. Como é que você articula critérios sanitários com acadêmicos? É possível fazer isso? Porque aí você tem que ver tudo, né? A idade das pessoas, as condições de cada uma delas, o tamanho da sala, tudo. Mas aí as pessoas começam, mas talvez a turma dos ingressantes pode voltar primeiro, a turma dos formandos pode voltar primeiro, só que aí você não tem esse controle, né? Então já começa errado o debate, ao meu ver, que é querer fazer um plano todo ele sofisticado de retorno às atividades, sem pensar no básico, né, que são as pessoas
que são as condições que elas vão ter de fazer esse retorno. Então, nesse momento, eu acho que, por mais que eu também não vejo muito saída sem que, em algum momento, nós vamos ter que fazer alguma coisa que vai acabar sendo contabilizado, né? A pressão nossa atual na Unicamp é um pouco nessa linha, assim, o semestre termina no dia 31 de agosto, já está decidido, e tem que terminar. Isso significa que o que nós estamos sendo consultados a responder para a reitoria enquanto unidades, cada unidade de ensino, como serão as avaliações e como é que se pensa enfim, o que se vai fazer com aquelas disciplinas que envolvem atividades práticas, como, por exemplo, os estágios. É isso que nós estamos sendo demandados, ou seja, como vamos finalizar. Então, de novo, as grandes decisões já estão tomadas. Quando se decide continuar o calendário, o resto fica na rabeira, né? A gente vai ter que inventar um jeito, não tem como. Porque se a gente não faz isso também, aí é o efeito em cadeia, né? Quem que vai acabar saindo prejudicado nessa história toda? Ou nós mesmos, né? Por exemplo, no caso de cancelamento de turmas pontuais, ou os estudantes. Enfim, é um dilema, né, que a gente está, nesse momento, passando. Eu faria um último comentário que, assim, de fato, não tem uma resposta. Eu estou na linha aí que o João propôs. Acho que a gente tem que parar um tempo, dá para parar. A universidade não para quando as aulas são suspensas por um tempo. É uma falsa, né, manipulação disso tudo que está acontecendo, porque parece que a gente só vive do imediato. E não, né? Segundo aquilo que eu defendi na minha exposição, a universidade ela vai parar para algumas coisas, mas ela não vai parar no seu sentido mais importante, que é o das suas finalidades de médio e longo prazo. Então, acho sim que é possível fazer uma parada necessária, estratégica, para que a gente construa esse retorno com todas as garantias necessárias, né? Se precisa contratar gente, tem que colocar dinheiro nisso, né? Precisa construir alguma coisa de infraestrutura, buscar soluções para isso, né? Não só, então é muito mais do que arrecadar computador, arrecadar chip de celular, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que entrar em contato com os estudantes e ver se tem algum problema. Tudo isso é necessário, importante, mas acho que é um pedaço de um negócio muito maior que, como o Luiz disse, fecho com isso, a gente tem que colocar isso no nosso projeto, né? E não o nosso projeto nas condições das contingências e das contingências atuais, né? Eu acho que é isso. É saber se posicionar politicamente de acordo com aquilo que é mais relevante, mais importante para os nossos projetos de formação. Luiz, por favor. Eu devo... Já entro nas considerações, professor? Sim? Então, veja, eu entendo que tudo isso é verdadeiro. Embora eu tenha uma tendência a radicalizar no ensino básico e alguma flexibilização no ensino superior. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas que têm experiências diferentes, né? E, embora a questão do acesso e da desigualdade social não modifique, né? Temos do mesmo jeito, são pessoas que têm algum grau já de treino, né? De organização pessoal que possa fazer frente a uma situação como essa. O que eu acho que é o ponto-chave, né, dessa questão? Nós temos que pensar juntos uma saída. Por quê? Alguma terá que haver. O mundo não vai acabar. Então, vai ter alguma solução. Certo? Pode ser mais para frente ou não, mas nós vamos ter que nos debruçar sobre isso.
E é bom que ela não seja improvisada, não é? Nem do ponto de vista sanitário e nem do ponto de vista acadêmico. Então, vamos ter, sim, que pensar algo, e é bom que comecemos já. Então, não vejo que nos recusarmos a discutir isso seria uma boa estratégia. Acho que temos que, sim, encarar essa questão com os nossos princípios, né, com o nosso projeto formativo, né, e isso significa que não pode haver soluções padronizadas, nem localmente para a universidade, por exemplo. Porque cada área da universidade terá que se debruçar sobre isso. As comunidades locais dentro da universidade deverão se debruçar sobre isso. Não adianta a reitoria ter a reitoria pode ter até linhas gerais, mas ela não tem como equacionar realidades particulares, não é, em cada uma das faculdades e institutos, não é? Agora, outro ponto importante, então, claro, temos que pensar junto, temos que... já fizemos isso em outras oportunidades por outros motivos, em casos de greve, por exemplo, greves prolongadas, em que nós tivemos que arrumar, claro, não se comparam as situações, né, mas, pelo menos do ponto de vista sanitário, né, mas temos que ver se tem alguma experiência aí que possa ser útil nesse momento também, né. Agora, uma coisa também nós temos que colocar do lado, não vamos sair disso sem nenhum prejuízo. Não dá. Você não tem uma pandemia desse porte e as coisas, no momento seguinte, alguém tira da cabeça do chapéu aí uma solução mágica e resolve todos os problemas. Não vai ser assim. Vai ter prejuízo, sim, algum prejuízo vai ter. Né? O que nós temos que fazer é que eles não sejam essenciais na formação dos estudantes e nem para os funcionários, né, professores, né, e gestores que estão envolvidos nesse processo, ou seja, tem que ser uma solução negociada que pretende, dentro do possível, reduzir o máximo possível os danos colaterais que vamos ter com esse processo. Né. Eu, por exemplo, sugeriria só para efeito de discussão, né, já que nós vamos ter que pensar, é bom começar logo, né, nós temos um problema prático. Alunos têm que sair porque outros precisam entrar. Se nós retivermos todos os alunos dentro da universidade, ou nós ampliamos as turmas, ou nós contratamos mais gente, e não me parece que vai haver condições para que a gente possa fazer isso. As quedas previstas de ICMS são brutais até o final do ano, não é? Então, não há nenhuma perspectiva disto, né, de que nós vamos ter recursos extras para fazer investimentos significativos aí. Né? Mas uma política que nós deveríamos pensar e considerar é, sim, se nós não deveríamos retornar, por exemplo, com os estudantes que estão prestes a terminar os cursos. Né? Teremos o problema aí dos estágios. Né? Como equacionar a questão dos estágios que terão que ser conduzidos, porque precisam cumprir com esses requisitos. Né? Mas, talvez, do ponto de vista mais das disciplinas, né, nós precisamos deixar estas pessoas que estavam já avançadas em condições, sim, de sair da universidade, né, porque vai chegar mais gente, num quadro em que os recursos são pequenos. Né? Então, acho que temos que pensar nisso. Né? Podemos ter superposição de turmas, aí vamos chocar com o problema do ambiente, ou seja, mas não cabe nas salas, etc. Bem, quando não cabe no hospital, o que a gente faz? Hospital de campanha. Então, o problema infraestrutural se resolve de outra maneira. As salas de campanha, certo? Para tentar equacionar isso. Juntam-se turmas próximas, não é? Mantendo os seus professores, não é? E tenta-se trabalhar isso, não é? Revendo, inclusive, o conteúdo dessas disciplinas, ou seja, vamos rever o currículo, não para sempre, mas emergencialmente, vamos rever aquilo que nós vamos pautar nesse momento com os estudantes, não é?
E vamos arrumar um problema de onde vai caber todo esse povo que vai juntar aí, né? Na superposição de turmas. Né? Nós temos também a possibilidade de fazer uma estratégia combinada, em que você tem, sim, o presencial, não podemos abrir mão do presencial, mas você também desloca aquilo que seja possível para o ensino remoto, ou seja, acesso remoto a nuvens com materiais, leitura, enfim, com trabalhos que o estudante de síntese, que o estudante tem que desenvolver, ou seja, uma combinação aí entre, né, esses dois, emergencialmente, como solução emergencial neste momento, não é? E que muitas disciplinas da universidade já fazem isso, diga-se de passagem, não é? Então, é uma forma também. E também podemos criar disciplinas específicas. Nos semestres seguintes, disciplinas específicas que procurem suprir certas deficiências que foram produzidas nesse momento por não estarmos seguindo completamente o currículo, né? Enfim, iguais a estas, temos outras soluções que, se pusermos todos para pensar, nós poderemos elaborar sem que a gente abra mão, não é? Claro, do projeto formativo da universidade, não é? Nós temos que ver que isso também é uma situação que caiu na cabeça de todo mundo, né? E temos que encontrar aí soluções para este problema, não é? Bem, acho que já vamos caminhando para o final da live, e eu queria pedir, então, a vocês que fizessem as suas falas finais, as suas conclusões a respeito do que foi colocado aqui, as suas sugestões. A gente termina a live e já quero deixar um grande agradecimento a ambos pela participação e pelo fato de que contribuíram de maneira muito importante para que possamos desmistificar essa discussão. Eu acho que essa é a questão fundamental dentro da Unesp, por exemplo. Nós precisamos desmistificar isso. O que foi colocado por vocês é não opor o uso da tecnologia, não opor o ensino, né? Nós precisamos discutir uma saída para isso. Então, eu agradeço vocês por ter nos ajudado, com certeza, a colocar essa discussão num patamar em que ela possa, de fato, fluir, né? Porque o que tem acontecido é que algumas travas têm ocorrido no meio desse debate, opondo aqueles que acham que não, tem que ser tudo à distância, outros que acham que não podem nunca ter absolutamente nada à distância, etc. Mas a contribuição fundamental que vocês deram nesse momento foi para que a gente pudesse recolocar essa questão num patamar em que ela possa ser, de fato, fluida, que a gente possa fluir e caminhar para a construção. Então, eu vou passar a palavra para o Lalo, para suas considerações finais, para o Luiz Carlos, e depois eu fecho. Tá bom, João, obrigado de novo. Começo agradecendo pela oportunidade, todo o trabalho aí de organização que vocês tiveram, e muita alegria e satisfação por ter compactuado aí com esse espaço e ter podido trazer algumas questões para o debate. Eu acho que é fundamental mesmo deixar esse último recado na linha que o João menciona, né, de a gente não cair há muitas armadilhas que se produzem nesse contexto, porque é um contexto inusitado, novo, e também porque ele tem o tempo da universidade hoje é tão acelerado como é o do mundo, né, o da vida social em geral, que a gente às vezes não tem mesmo tempo de parar, pensar, refletir, repensar, ouvir, que é aquilo que mais é rico, né, nos espaços educativos e, sobretudo, no espaço em que se pretende produzir conhecimento novo, né.
E então, de fato, acho que é uma falsa questão essa de ser contra ou a favor de tecnologias, né, uma manipulação que se dá aí por diversos usos. Acho também que tem uma outra noção que tem sido repetida muitas vezes, e quando começa a ser repetido tanto, ela vai se naturalizando, né, que é essa ideia de o novo normal. O novo normal, tal como a maior parte das pessoas tem se referido no caso da educação, é um novo normal híbrido, é um novo normal com ensino à distância mais presente, né, se me permitem esse trocadilho, é um novo normal em que a gente vai ter que, inevitavelmente, aceitar a mudança que algumas pessoas estão dizendo que é a mudança para o melhor. Eu acho isso péssimo, né? Há uma manipulação também, uma armadilha que não devemos cair, né? Por fim, tem muita gente aí que fazendo desabafos, achando que jogando balde, chutando balde, né, para esse debate, porque se vê afrontado com a resistência. Tem muita resistência, felizmente, nas instituições de ensino. Não vejo isso como uma luta do moderno contra o atraso, como se tenta pintar o cenário, né? E, então, para mim, o caminho do novo normal em que o EAD e que o uso crescente de tecnologias em substituição ao trabalho dos professores e professoras, a sua centralidade, e é um caminho, sim, aberto, é o interesse do privado, é o interesse dos mercadores aí das novas tecnologias, das plataformas, de toda essa parafernália que hoje nos chega. Aliás, nós recebemos diariamente uma quantidade imensa de propagandas, né? Algumas até com uma certa indução, porque elas são gratuitas no começo, depois você começa a usar, se acostuma, e aí vem o boleto. Acho que a universidade não pode, e a educação de modo geral, né? Eu me concentrei mais aqui em falar sobre a universidade, que é a minha praia, mas acho que a gente pode fugir muito bem disso. Mas aí o debate é fundamental, né? Não são os iluminados que vão trazer as soluções, né? Por isso que eu fiquei aqui falei, não tenho resposta pronta, só posso trazer questões para a gente debater, quero participar dos encaminhamentos que forem sendo tomados, mas sabendo que, como o Luiz disse, não há como evitar prejuízos, mas a gente pode sim, tem conhecimento suficiente, competência, gente preparada para evitar que o prejuízo seja grande, né? Então, sair dessa para melhor e recuperando o caráter público das instituições públicas, reforçando ele, né, de todas as maneiras necessárias, várias delas mencionadas aqui, o RD&DP, caráter público gratuito, laico do ensino, decisões que a gente toma com todos esses princípios na mão, né, embaixo do braço, de modo a não deixar avançar aí as tendências vigentes na educação. Aliás, hoje eu estava lendo um texto do Roberto Lerner, ele falou uma coisa interessante, né, que não tem lugar melhor no mundo para você estudar o quão ruim pode ser o ensino à distância usado de forma indiscriminada, quanto o Brasil, né? O ensino privado está aí, ó, instituições usando até robôs no lugar de professores, para dizer o mínimo, né? Porque isso é o que a gente acaba descobrindo publicamente. Mas, enfim, as consequências podem vir a ser terríveis, né? De novo, agradeço, obrigado, João, pela mediação aí, obrigado, Luiz, pela participação também, uma grande satisfação para mim. Então, esses são riscos claros que foram abordados aí. Eu diria o seguinte: clareza de projeto permite diversidade de meios, né? O problema da diversidade de meios aparece quando você não tem clareza de um projeto formativo da universidade. Então, a primeira precaução para evitar esses problemas, que o professor Lálio está chamando a atenção muito adequadamente,
é que haja uma clareza de projetos, porque se houver uma clareza de projetos, não haverá neste projeto, obviamente, né, se ele é um projeto de formação, a eliminação da atividade central do professor nele, né? Então, é isso que eu chamei de definir primeiro o projeto e depois perguntar para as tecnologias o que é que elas podem fazer por este projeto, né? O problema da EAD é que quando ela chega, que ela é adquirida de um fornecedor que tem o seu próprio projeto. Ou seja, a EAD não é nada mais do que a versão tecnológica, né, de uma concepção de educação ultrapassada, que está muito presente nas universidades. Nós não queremos isso. Nós não queremos oficializar uma concepção atrasada, né, na forma de EAD, que lhe dá uma aparência tecnológica moderna, etc., mas cujo projeto não se sustenta, não é? Então, não para se você quer formar liderança, se você quer formar pessoas críticas, pessoas que auto-organizadas, né, pessoas que vão interferir com o seu meio ambiente, não é? Então, acho que essa é uma questão importante. Mas veja, dois exemplos eu queria dar. Para as universidades, assim como a educação básica, vai ter que resistir aos vendedores de pacotes prontos, né, plataformas de aprendizagem. Fizeram uma pesquisa agora com os superintendentes das escolas básicas americanos, dizendo o que eles achavam desse contato que eles estavam tendo com essas corporações que fazem um assédio, né, às escolas, né? A resposta que mais frequente foi a seguinte: deixe-nos sós. Ou seja, não fiquem nos assediando, deixem-nos sós. Ou seja, é um momento difícil, não é momento para vendedor nenhum estar batendo na porta, né, de superintendência para vender isso, vender aquilo, vender o outro, né, para ser aplicado no ensino. Deixe-nos sós. Né? E um outro exemplo vem muito forte dos Estados Unidos também. Lá eles têm o SAT, que é uma espécie de Enem deles lá, acesso à universidade. Talvez Enem não seja uma boa caracterização, mas é acesso à universidade. Aí foi suspenso, claro, porque não pode aglutinar. E aí o board, que é responsável pelo SAT, pretendia desenvolver uma versão online dos testes, para que as universidades, então, pudessem fazer. Bem, esta semana eles desistiram de fazer uma versão online para ser utilizada pelas universidades e colleges americanos, né? E 1.200 colleges ou universidades desenvolveram métodos próprios de fazer a admissão na próxima rodada, né, com os estudantes. Então, está aí, as universidades no Brasil estão esperando o Enem, quando define o Enem, para fazer daí a adequação do seu vestibular, quando eles deveriam, na verdade, estar se consorciando para fazer processos alternativos de admissão à universidade, não é? E não dependessem dessa loucura aí, né, do Enem nesse momento, né? Então, fica aí também dois exemplos que as universidades podem sim tomar iniciativas, não é? E criar novas formas de lidar com o inédito, não é, dessa situação que está aí. Bem, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, deixar essas modestas considerações, espero que tenha dado algum tipo de contribuição. Foi um prazer estar aqui com o professor Lalo, com o professor João Chaves, não é? E poder exercitar, porque é isso que nós estamos fazendo, né? Estamos exercitando uma reflexão sobre algo que não esperávamos, mas que afeta muita gente e que nós não podemos ficar apenas no nível do improviso, não é mesmo? Então, boa noite a todos. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a contribuição fundamental que o professor Lalo e o professor Luiz Carlos nos deram nessa reflexão que estamos fazendo sobre
a vivência, a sobrevivência da universidade dentro com o horizonte da pandemia, né, dentro do cenário da pandemia. Acho que a contribuição mais importante que fica é o fato de que as questões relacionadas ao ensino e aprendizagem e ao funcionamento da universidade na relação com seus estudantes, nesta conversa que tivemos agora, ela foi colocada num patamar que permite que essa discussão seja aprofundada, que limpa o caminho, né, das armadilhas nas quais muitos de nós temos caído quando começamos a discutir essa questão, né. Aponta-se também para o fato de que não será possível passar por essa pandemia sem que haja prejuízos, sem que haja perdas, né. No entanto, também desta conversa sai a confiança de que, mesmo tendo perdas, nós temos competência, nós temos condições de poder, ao longo do tempo, né, de poder fazer com que a nossa universidade, as nossas universidades públicas, continuem tendo o papel que sempre tiveram, de formação de qualidade, né, e de uma instituição que oferece elementos para a soberania do Estado brasileiro. Se deixar levar por essas questões, deixa de exercer esse papel que é fundamental, né? Esta live faz parte de um conjunto de momentos que a Dunesp pretende promover, em que a gente possa discutir essas questões, em que a gente possa colocar a luz e apontar horizontes para que nós possamos nos qualificar para enfrentar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu quero dizer também que na minha fala, e com certeza na fala tanto do professor Lalo quanto do professor Carlos, do professor Henrique, Luiz Carlos de Freitas, nós transitamos um pouco pelas perguntas que foram enviadas por algumas pessoas que fizeram isso antes da nossa live. Dirigir as pessoas que participaram, que assistiram essa live, para que continuem usando o e-mail da Dunesp, né, para mandar sugestões e críticas para que a gente possa, nas próximas lives, aprimorar a forma de participação, a forma de tal maneira que aproveitada pelas pessoas que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, agradeço a todos e fiquem as pessoas que brevemente colocaremos um outro tema para que e queria também dizer que a oportunidade, Carlos e o professor Lalo, para também aprofundar nos outros assuntos relativos aos problemas que estamos falando. Tá? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima live. Muito obrigado.